Você é uma alma sensível e você acabou de chegar no planeta Terra. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nesse processo de chegar num mundo concreto, físico, material, muitas vezes você se depara com uma realidade que é difícil, uma realidade que muitas vezes não é tão bonita, uma realidade que te desafia, uma realidade pontuda. E diante disso, você muitas vezes se vê como um alienígena, como um peixe fora d'água, como alguém que não se encaixa neste modelo de vida que nós temos hoje. Então, se você é uma dessas pessoas, uma pessoa criativa, sensível, um artista, fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou mostrar como que pessoas sensíveis, visionárias, curadores, terapeutas podem criar um negócio que seja alinhado com a nossa alma. Primeiro de tudo, eu acredito, a premissa básica desse vídeo é que nós temos um desejo, ou a nossa alma tem um desejo de se manifestar nesse plano físico. E uma das formas da gente manifestar a nossa alma de uma forma bem concreta, que expanda quem ela é e impacte e transforme o mundo, é através de um negócio. Mas aqui eu não quero trazer a visão tradicional de um negócio, de um empreendedorismo muitas vezes canibal, muitas vezes violento, um empreendedorismo que visa o lucro, os números acima de tudo. É importante os lucros e os números, mas aqui eu estou trazendo uma outra visão sobre negócios, uma visão de uma nova consciência, a visão que vê o negócio como algo autoral, um negócio como algo artístico, como algo de como se fosse uma obra que você colocasse no mundo e criasse um legado, criasse uma marca que dura e que tem características muito próprias. Dentro disso, o que a gente vai entender hoje? O que seria essa alma? Sob qual perspectiva a gente está falando de alma? E a ideia é que a gente transite por alguns conceitos da psicologia junguiana, né? Então, a minha base é a psicologia analítica do Jung. Então, o termo alma é uma coisa muito importante, é um conceito muito importante para o Jung. Disse que ele veio, né, toda a teoria psicanalítica, né, toda a teoria analítica, melhor dizendo, dele, é em busca de um resgate da própria alma. Então a gente vai pegar isso e começar a aplicar para como a gente cria negócios, com base em arquétipos, simbologias, tipo um pouco de self, um pouco de sombra, um pouco de ego, persona, que são termos da psicologia analítica que a gente pode aplicar para negócios. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é de fato esse conceito da alma. A alma, muitas vezes, ela não é algo tangível, não é algo que eu consigo explicar. Sempre vai faltar alguma coisa quando a gente quer explicar a alma. Ela sempre vai fugir das tentativas que a gente tem de racionalização. Então a alma, ela está além da nossa vontade consciente. Ela não é algo que eu estudo, analiso, né? A gente pode sim se relacionar, se conectar, se aproximar, mas eu não consigo controlar a alma. E isso é um ponto importante, porque quando a gente está criando um negócio, a gente espera ter previsibilidade, a gente espera ter um caminho concreto, um passo a passo, mas nem sempre os negócios vão seguir aquilo que a gente conscientemente, racionalmente planeja, justamente por causa deste componente que é a alma, que vai nos atravessar, que vai pedir mudanças, que vai pedir que a gente mude de direção, que vai expandir a nossa compreensão, a nossa percepção, a nossa sensibilidade sobre o mundo, e de repente aquilo que você achava que era certo, aquilo que era legal, aquilo que fazia sentido, começa a perder sentido. Justamente porque a alma ela tem um processo de desenvolvimento próprio que nos atravessa, né? Então esse é o primeiro ponto. Então é muito importante que negócios
que sejam criados a partir da alma sejam negócios capazes de lidar com as flutuações desse inconsciente, dessa alma, e também extrair disso potência. Esse é o principal ponto aqui. Então a gente não vai criar um negócio excluindo este fator que não nos é dado o controle. A gente vai aprender a criar um negócio que fatura, que sustenta, que impacta o mundo, justamente a partir da força criativa, dos ciclos, dos altos e baixos, das vulnerabilidades, das feridas que estão neste outro plano mais sutil da nossa psique, né? Então a alma, ela pode ser, se a gente tentar definir, né, como eu disse, vai ser muito difícil definir, mas a gente tem alguns componentes que podem definir essa alma, né? Um componente dessa alma que a gente pode trazer aqui como um aspecto mais concreto é a ideia do self. O self, dentro da psicologia analítica, ele é um centro de integração da nossa psique, né? O self, ele dá um sentido de direcionamento, um norte para onde é que a gente tem que ir na nossa vida. É meio que ele comanda o processo de desenvolvimento psíquico. Então, a gente pode chamar o self muitas vezes de eu superior, a gente pode chamar do nosso eu de uma dimensão superior, muitas vezes a gente encontra isso, mas é basicamente uma entidade, se a gente pode dizer assim, que nos guia e que nos direciona. E quando eu falo nos, a quem eu estou me referindo? Ao ego, né? Ao ego que é consciente, que é essa pessoa aqui que está gravando esse vídeo nesse momento, está utilizando do ego, a nossa interface aqui com o mundo real, externo. Então, o ego que pensa, que racionaliza, que gerencia, que planeja, né, que está ali na parte da criação do negócio concreto no mundo, ele precisa servir ao self, ou melhor, o self vai direcionar o que é que esse ego precisa executar na realidade. Então é como se o self fosse o arquiteto da nossa história, o arquiteto do nosso destino, o arquiteto do nosso desenvolvimento psíquico, e o ego fosse o construtor disso na realidade. Muitas vezes eles podem brigar entre si, e é isso que pode trazer muita frustração, muito sofrimento ao longo da nossa jornada como empreendedores criativos e sensíveis, porque às vezes a gente imagina que quer uma coisa, o ego imagina que quer uma coisa, e o self tem, na verdade, outros planos. Então, muitas vezes, quando a gente pode observar, né, pessoas que têm muito sucesso, de repente elas mudam do nada, muda posicionamento, muda nicho, muda produto, param de empreender, vão fazer outra coisa. Por quê? Aquilo que o ego tinha de expectativa, de esperança, de desejo, muitas vezes não consegue resistir a uma mudança, a um planejamento muito maior que vem do self, né? Então, entendendo essas duas estruturas, a gente entende que existe uma força dentro de nós que organiza o sentido da nossa vida. Então, não estamos aqui sozinhos, o ego não está sozinho nessa jornada de construção. Ele precisa ouvir e ele precisa se sintonizar com esse lado mais sutil, com essa alma, com este self, né? Então, negócios que se alinham com a alma são negócios que são orientados para o desenvolvimento da psique. Entende como isso é importante? O teu negócio, ele é, na verdade, uma forma de você se desenvolver psiquicamente. Quando você cria um negócio alinhado com esse self, você está falando para o self, olha, através dessa coisa concreta que eu estou criando aqui no mundo, eu vou materializar, eu vou consolidar os desígnios, os desejos do self em mim e na realidade e na teia que nós estamos inseridos de pessoas. Então, olha que bonito que é quando você entende que o seu negócio ele está aqui para desenvolver, acima de tudo, você mesmo. Ele está aqui para que, através de uma venda, através de um conteúdo que você cria, através dos serviços que você oferece, através da construção de produtos,
você desenvolva a sua alma, você desenvolva quem você veio ser de verdade. Então, eu acredito muito que negócios, eles são catalisadores, eles são potencializadores de um desenvolvimento psíquico. A gente, claro, a gente pode se desenvolver num trabalho formal, num trabalho tradicional, num trabalho estável. Mas quando você se coloca nessa posição de empreender, é como se você tivesse que necessariamente enfrentar os seus maiores medos todos os dias, encontrar motivação, força, resiliência todos os dias, porque é um caminho que não está dado para você. É um caminho que você vai construir por você. Então, muitas vezes você não tem muita referência de como é esse caminho, justamente porque você está criando algo novo. Então, nesse sentido, quando o caminho já está dado para você, você não tem tanta necessidade de pensar sobre este caminho. Você não tem tanta necessidade de entender se esse caminho está certo ou não para você. Você só precisa segui-lo. Mas quando você empreende, o caminho não está dado. Apesar da gente ter direcionamentos, estratégias, norte, coisas que funcionam no mercado, né? Análise de mercado, de conteúdo, nicho, público, enfim. A gente pode fazer esse caminho com mais segurança, mas mesmo assim, cada pessoa vai ter um caminho único dentro do caminho do empreendedorismo. Não existe nenhum caminho absolutamente igual, porque justamente todo empreendedor precisa aprender a se inovar, precisa aprender que aquele negócio que ele tá criando precisa se adaptar, precisa ter resiliência, precisa se adaptar tanto ao mundo externo quanto ao mundo interno deste empreendedor. Entende? É uma obra viva, é uma coisa mutável, é uma coisa criativa. Então não tem como ser igual para todo mundo. Nem todo mundo tem a mesma bagagem, a mesma história, o mesmo contexto. Nem todo mundo vai chegar nos mesmos resultados, no mesmo lugar, porque cada pessoa tem um desígnio, tem um destino, se a gente pode chamar assim, dado por este self, que vai direcionar o quanto você pode ir, né? Até onde você pode chegar. Seu propósito é realmente trabalhar com muita gente ou trabalhar com poucas pessoas, né? E essas pessoas impactar muitas pessoas. Então, nem sempre os ideais de sucesso que a gente tem no mundo vão estar realmente alinhados com os ideais do seu self, o que ele tem para você. Então, voltando um pouquinho, quando a gente cria um negócio alinhado com o nosso self, a gente está, na verdade, se alinhando com o nosso projeto de desenvolvimento aqui no mundo. Cada pessoa tem um projeto único de desenvolvimento, então por isso que é muito importante a gente ouvir e se conhecer, né? A maioria dos empreendedores não se conhecem o suficiente, não sabem o que tem dentro de si. Quando não sabem o que tem dentro de si, vão indo nas modinhas, nas trends. Cada hora tá fazendo uma estratégia diferente. Vai indo com as ondas do mundo externo, né? Então todo mundo vai para lá, eu vou para lá. Todo mundo vai para lá, eu vou para cá. E tenta aplicar todas as estratégias possíveis. E quando vê, está frustrado com burnout. Às vezes tem resultado, mas esse resultado não se sustenta no longo prazo. Esse empreendedor não entende que tem períodos de crescimento, períodos de interiorização, que ele precisa criar reservas para ir sustentando esses altos e baixos da nossa alma, precisa ir tendo estratégias de segurança para aguentar as mudanças externas e internas, né? Então, isso é um negócio alinhado com a alma. Agora a gente tem uma dualidade, porque quando a alma está sem estrutura, ela pode ser simplesmente um devaneio, um sentimento, uma emoção, ou uma arte, né? Ela não está transformada em método, em produto, em resultados concretos. Mas quando eu tenho um excesso de estratégia e não olho para minha alma, aquilo que eu faço fica robotizado, fica genérico, fica algo que eu não me reconheço, que também não consigo sustentar ao longo prazo. Então, o ego cuida da estratégia, o self cuida da alma, né? Nesse sentido da subjetividade de cada pessoa. Então a gente precisa encontrar esse lugar, esse sweet spot, né? Esse lugar intermediário
em que a estratégia serve a alma, ela está a serviço de um projeto maior, ela não passa por cima disso, e a alma encontra possibilidades de canalização, de concretização e realização no mundo através desse ego. Então, se a gente fosse sintetizar o que é um negócio alinhado à alma, é basicamente um negócio que olha para a sensibilidade, para a subjetividade, para aquilo que faz único uma pessoa, aquilo que é importante, valores, propósitos, e encontra no mundo real formas de existência, reconhecimento, clientes reais que apreciam e precisam dessa subjetividade no mundo, que inclusive eu chamo de medicina única. Cada pessoa tem uma medicina única, uma forma única de ajudar as pessoas. E isso precisa encontrar comunidade, isso precisa encontrar método, isso precisa encontrar clientes reais que vão pagar por isso dentro de uma estrutura, de uma lógica que une sensibilidade com a estratégia. Então, basicamente isso que é um negócio alinhado à alma. E eu espero que com esse conteúdo você tenha entendido um pouco como você pode trazer um pouco mais de alma para o seu negócio, se você tem um negócio que é muito baseado em estratégia. Ou como você pode trazer mais estratégia, né? A importância de trazer mais estratégia se você ainda está num nível muito primitivo, muito arcaico, muito sensível ainda, né? Tá num lugar muito embrionário, isso precisa se desenvolver através de estratégias, tá bom? Então, um beijo.